Rapaz, queridos, faz tempo que eu não venho aqui falar nada, mas algo vem me incomodando. Uma frase que o Senhor me deu uma noite dessas, a frase bem assim: a salvação é individual, mas a morte é coletiva. E isso vem me incomodando. E eu queria ler algumas passagens bíblicas para que a gente tenha uma reflexão sobre quem nós somos e o que nós somos em Cristo. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9, vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Fala assim: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciando os outros, mas nem ainda estes creram. E finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes de alguma coisa mortífera, não lhes morrerá, ou não fazer mal. E me chamou a atenção, esse é um dos textos que, quando Deus me deu esta frase, esta mensagem, que é a salvação individual, mas a morte é coletiva, trouxe a reflexão de que muitos não creram, mesmo caminhando com Jesus, não creram que ele foi ressuscitado, nem não creram que ele estava ali, né? Mesmo Maria falando, mesmo as pessoas anunciando, mesmo aqueles que andavam com Jesus, estavam incrédulos, não creram. Teve que Jesus aparecer. E Jesus deixa uma ordenança aí. E ele fala: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí vem esta reflexão desta frase que Deus me deu. Esta frase que é bem assim: salvação é individual, mas a morte é coletiva. Como nós podemos falar para uma pessoa que a salvação é individual sem a gente ter ido anunciar a ressurreição de Cristo? Anunciar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Como nós podemos nos, nos ausentar desta responsabilidade de pregar o evangelho àqueles que não conhecem e falar: deixa ele lá, ele tem um coração duro, ele não quer saber, ele não quer participar, não quer ir para a igreja, já chamei, mas a salvação é individual. Mas eu creio que a salvação é individual quando há uma morte coletiva. Por que uma morte coletiva? Eu fiquei imaginando, por que, Senhor, você me deu esta palavra, morte coletiva? Porque lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3, vai falar assim, a partir do 2: Pelo qual também sou
se o retiverdes de tal como vô-lo tenho anunciado. E se não é que crestes em vão, porque primeiramente vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados e segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então foi uma morte coletiva. Ele teve que morrer e ressuscitar para que as pessoas crescem, para que muitos se convertessem. E eu creio que aí sim vem a salvação individual, que está lá em Romanos. Né? Por quê? Porque se nós, ministros do Evangelho, não anunciar que Cristo salva, que Cristo restaura, que Cristo transforma, e pregar o Evangelho, que Ele morreu por nós, que Ele levou os nossos pecados, e aí sim o véu foi rasgado, e nós temos acesso diretamente com o Pai, por meio de Cristo. A gente não pode falar que a salvação é individual, porque nós não anunciamos, porque como eles vão crer? Né? A palavra fala, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem ensine? Então, esta reflexão é para nós pensarmos como os ministros do Evangelho. Eu falo ministros, homem, mulher, aqueles que pregam as boas novas, aqueles que pregam a salvação em Jesus Cristo, aqueles que levam as pessoas ao confronto positivo, um confronto das pessoas pensarem que sim, a salvação é individual, mas agora que eu conheço, eu sou responsável. Porque nós não podemos falar que a salvação é individual àqueles que não crê e àqueles que não conhecem. Aqueles que não crê, tudo bem, mas aqueles que não conhecem. Então nós somos ministros, nós devemos ir, né? Nós devemos pregar. Né? E tem uma frase que eu gosto de falar, é assim: aqueles que não podem ir, também não conseguem ficar, porque não estão preparados para levar o Evangelho. Então, aqueles que não podem ir, que não conseguem ir, eles também não conseguem ficar na presença do Senhor, porque há uma determinação, ir de pregar. Se você não vai, você não creu. Amém? Queridos, Deus abençoe e guarde. Uma ótima noite, um ótimo dia para quem está ouvindo essa mensagem de dia ou à noite. Cumpra o que Jesus disse: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe, te guarde, fique com Deus.